Porque quando a vida me chama, eu vou, atendo ao chamado e vou. Se a vida quer mais de mim, eu digo sim. Eu digo sim. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Adriana, criadora do método DPS, e vim trazer para você nesse vídeo o que nós estamos chamando de aula inaugural, tá? Do programa DPS que nós oferecemos. E aqui nesse nosso encontro nós pretendemos apresentar alguns conteúdos básicos, assim como explicações gerais sobre o nosso programa. Para orientar a nossa fala, nós criamos uma pauta para te orientar nessa exposição. Então vamos lá, observa aí na imagem. Apresentação, DPS o que é, conceitos básicos, conteúdos, equipe, carga horária, modalidades, metodologia, cuidados especiais, calendário, investimento, bônus, presentes, inscrições e etapas e contatos. Colocada a pauta, agora nós vamos começar a interagir aqui dentro do que nos trouxe aqui, né? Eu vou começar me apresentando, e eu gosto sempre de me apresentar a partir da minha dimensão pessoal, né? Da dimensão pessoal da minha existência. Então vamos lá, inspirados no Rubem Alves, eu somos Adriana Aguilar Mendes Lott. As pessoas me conhecem em geral por Adriana Aguilar, mas eu costumo dizer que Adriana Aguilar é só o resumo daquilo que eu somos, né? Na verdade, nós carregamos dentro de nós tantas vidas, tantas existências, tantos sobrenomes ocultos, e eu gosto sempre de falar, né, rapidamente de onde eu vim. Eu sou nascida na cidade de Itaúna. Eu trago aqui atrás de mim, eu sempre tenho esse respaldo aqui da minha árvore genealógica. Sempre procuro me conectar, né, com a presença dos meus pais atrás de mim, o senhor Zosma, a dona Nelma. Eu sou casada por 2 vezes, sou mãe de 5 filhos, sendo que desses 5, 3 estão aqui conosco e os outros 2 passaram rapidamente, né, pelo meu ventre. E eu sugiro a você que, para que a gente possa interagir num campo de forças, né, mais poderoso, que você também procure se conectar nesse momento com a sua existência sistêmica. Nós vamos falar um pouco mais sobre o que isso significa, né? Mas já inicialmente que você também procure se conectar com a presença dos seus pais nos seus ombros e de todo o seu sistema familiar, para que, como eu digo, né, disse, a gente possa criar juntos aqui uma egrégora de luz, né? Eu com os meus sistemas familiares amplos, né, no sentido amplo, e você com o seu. É assim que eu estou imaginando te ver, tá? Vamos lá? Bom, para além disso, né, para além dessa dimensão pessoal, eu preciso dizer também que eu sou terapeuta, psicóloga, terapeuta formada na UFMG em 1988, então já são 30 e pouquinhos anos de formação, né? Ao longo desse tempo, eu venho trabalhando com psicologia clínica, em consultório, atendendo casais, famílias, indivíduos. Também, junto com uma colega querida, Ercília, nós desenvolvemos um centro de estudos e atendimentos nessa área, com formação para terapeutas, realização de workshops. Só falando com vocês rapidamente, né, do que é que a gente anda fazendo nessa estrada, nessa jornada aí, enquanto profissional. Nos últimos 10 anos, eu entrei em contato mais de perto, né, mais próximo, com as constelações familiares de Bert Hellinger, né, que é uma filosofia que passou a influenciar muito o meu trabalho, né? Isso é importante que seja dito. E nos últimos 3 anos, né, de 2018 para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho baseado no método, no modelo desenvolvido por mim, chamado DPS. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para juntos conhecermos um pouco melhor sobre do que se trata esse DPS, né? Eu costumo dizer, gente, eu gosto de brincar, que nós estamos aqui e verdadeiramente
tudo que eu falo com vocês, né, é para mim uma fonte de aprendizado. Porque a ideia é de que a gente inventa de ensinar para o outro, né, ou ensinar bem entre aspas, exatamente aquilo que a gente precisa de aprender. Então saibam vocês que todo o conteúdo que eu colocar aqui, né, representa para mim hoje também uma grande fonte de aprendizado. É nesse lugar que eu me coloco diante de vocês aqui agora. E esse DPS, o que é? Afinal de contas, o que é? Desenvolvimento de posturas sistêmicas. É um programa terapêutico com bases nos princípios sistêmicos, né, que por enquanto talvez ainda seja, né, um enigma para alguns, vou falar mais à frente, mas que tem uma especial ênfase na filosofia do alemão Bert Hellinger, que também a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos ver do que se trata isso. Afinal de contas, eu quero colocar para vocês também, né, de uma forma breve, o histórico desse programa, que, como eu disse, né, tem 3 anos de fundação, tá? Então, o DPS pretende ser um modelo terapêutico de autogestão. O meu público-alvo para desenvolver esse programa são pessoas comuns, né? Não são profissionais. Algumas pessoas falam assim, mas precisa de ser psicólogo, não em absoluto, né? Isso não significa que não tenham psicólogos que se interessem em fazer, mas o programa que tem uma vocação, né, que tem um objetivo terapêutico, foi criado para você, pessoa comum, né, que está interessado, né, em incrementar o seu processo de autodesenvolvimento com um pouco mais de entendimento sobre os conteúdos e as teorias que estão por trás disso. Então, deixemos claro, o programa é feito para pessoas que querem processar mudanças e ampliar um pouco mais o seu entendimento sobre os processos que estão acontecendo, né, dentro do seu interior. Tá? São pessoas comuns que querem processar mudanças. O nosso programa tem um slogan, seu lugar, sua força. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais de que lugar que nós estamos falando. Preciso também de dizer para vocês que nesses 3 anos nós já trabalhamos, nós ajudamos centenas de pessoas, né, e tem um traço comum que nos alegra muito quando a gente ouve essas pessoas dizerem, muitos deles, né, a gente tem a alegria de cumprir esse objetivo de autogestão, de tal forma que ao final do programa as pessoas já realmente se sentem em melhores condições, né, para dispensar a sua terapia, né, para virem aqui mais pontualmente. Isso para a gente é uma alegria. A gente pretende ajudar essas pessoas a desenvolverem realmente uma mudança de postura interna, uma mudança de paradigma, de tal forma que habitualmente a gente ouve as pessoas falando assim, né? Depois que a gente vê aquilo que a gente vê no programa DPS, não tem jeito mais de desver, vamos dizer assim, né? O que isso pra gente significa de fato, né, que muito provavelmente ocorreu uma mudança no nível profundo. Seguindo a nossa pauta, nós vamos falar agora um pouquinho dos conteúdos, dos conceitos que dão base, né, que dão sustentação para o nosso programa, tá? Mas nós vamos começar por algumas perguntas, tá? Prepara aí, que nós vamos começar a fazer algumas cirurgias, tá? Fazer algumas operações aqui. Primeiramente, me diga uma coisa, até consertei aqui na cadeira, ó, para estar ainda mais em empatia aqui com você. Como que você está se sentindo hoje? O que te motiva a estar aqui hoje assistindo uma aula dessa natureza e buscando um programa de autoconhecimento? Quais seriam hoje, nesse momento atual da sua vida, as suas alegrias, as suas realizações, aquilo que você toma como pontos fortes e as suas áreas de prosperidade? O que está funcionando na sua vida hoje? O que está bem? Por outro lado, e as suas partes quebradas? O que está agarrado? Né? Como a gente diz por aqui, o que está agarrado? Quais são os seus medos, as suas dores, as suas eventuais doenças, o seu cansaço? Como é que anda hoje o seu nível de cansaço? Né? E sobre, agora a gente vai começar a esquentar, tá? E aos poucos vocês vão entender um pouco o que é essa história, né, desse seu lugar, sua força. Olha só essa pergunta, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso.
Você se sente no seu devido lugar dentro das suas relações? Mas que história é essa, Adriana? Vamos ver, nós vamos esquentando aos poucos. Né? É confortável para você o lugar que você ocupa, a postura que você ocupa diante dos seus pais, por exemplo? Vivos ou não, né? Vivos ou falecidos? Né? Diante do seu parceiro amoroso, na situação de trabalho, diante dos seus filhos, na sociedade em geral, os amigos. É confortável para você essas relações? Ou você eventualmente tem a sensação de que tem alguma coisa fora do lugar? Aos pouquinhos nós vamos entendendo que história que é essa. E os seus pais? Né? Que lugar que eles ocupam diante, por exemplo, um do outro? Ou diante de você? Ou diante dos próprios pais deles, seus avós? Que informações que você tem a respeito disso? Como que foram as vidas deles, né, dos seus pais, na infância? O que eles viveram? Né? E o que eles trouxeram para você como resíduos das suas histórias, das suas dores, do seu enredo, dos seus enredos de vida, né? Porque nós estamos falando dos dois. E eu vou te fazer uma perguntinha agora, né, em meio a tantas, e essa pergunta vai nos acompanhar durante todo o programa. Hoje, no dia de hoje, né, o que é que você toma, que você nomeia como problemas? Dá uma paradinha e pensa, quais são os meus problemas hoje? Tá? O que você anda chamando de problemas? De acordo com a sua consciência, com o seu nível de consciência que te leva a operar. Que é preciso de entender que a gente sempre olha para a realidade a partir de um nível de consciência, né? A partir de um plano de consciência. Vamos usar uma palavra da moda, né? A partir de um mindset, um modelo mental. Tá? Então, a partir do seu modelo mental, o que é problema para você? O que a gente poderia, de que forma que a gente poderia diferenciar problemas de realidade? Eu vou citar para vocês aqui, por algumas vezes, um autor muito querido, né, desse campo das constelações familiares, que se chama Juan Garriga. E ele fala isso, né? Ele fala isso de uma forma, acho que abre a consciência, né? Ele fala assim: muitas vezes, aquilo que nós chamamos de problema, na verdade, chama-se realidade, né? Então, aquilo que é realidade eu chamo de problema. Isso faz sentido para você? E mais, esse tal campo de problemas que você está visualizando, como é que isso rola dentro do seu sistema familiar? Quando eu falar sistema familiar, eu vou estar me referindo à família de origem, tá? Como é que seus pais lidam com esses temas? Eles também chamam isso que você está chamando de problema? O que eles pensam sobre isso? Né? Como é que rola esses problemas dentro da sua história transgeracional, que é outro termo que a gente vai usar aqui? Tá? Nós vamos nos acostumar a ver a nossa vida através de gerações, atravessando gerações. Todas essas questões que, eventualmente, você identificou como sendo problemáticas na sua vida, provavelmente, né, estão ligadas ao que a gente chama de emaranhamentos. Né? É uma palavra que vai nos acompanhar muito aqui no nosso programa. E o que são os emaranhamentos? Né? São os transtornos que a gente desenvolve na medida em que a gente vai quebrando regras básicas, leis básicas, né? Que regula as nossas relações, que regula as nossas boas relações, tá? Então, provavelmente, né? Eu vou falar dessas leis um pouquinho mais na frente, mas na verdade nós não teremos oportunidade nessa aula de aprofundar nelas, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Provavelmente, diante de todas essas questões que vocês eventualmente encontraram problemas nelas, né? Tem aí pessoas que estão sendo negadas, que estão sendo esquecidas,
né? Situações que não foram assimiladas, que a gente chama de integradas, né? Uma morte na família que não foi bem aceita, uma despedida que não foi concluída, alguma situação qualquer que parece entalada na garganta, seja sua ou seja da família, uma vez que nós não estamos sozinhos nessa história, né? Outra coisa, provavelmente você está chamando realidade de problema. Essa é uma outra questão que vai fazer parte de todas as nossas conversas aqui, né? Essa história de focalizar aquilo que hoje, nesse momento da minha vida, eu chamo de problema, isso tem para nós um foco especial ao longo de todo o programa, tá? Que é essa história, como o autor que eu citei aqui para vocês, o Juan Garriga, né, explica muito bem. Nós costumamos chamar realidades de problemas. Realidade é realidade, problema é problema. Problema é aquilo que tem solução. Realidade é aquilo que se apresenta maior do que nós e que pede o nosso respeito. Uma outra possibilidade, tá? Para explicar certos emaranhamentos que você localizou aí. Muito provavelmente você está fora do seu devido lugar. Esse ponto também é fundamental, inclusive esta questão dá base para o nosso slogan, né? A ideia é entender qual o lugar que eu ocupo dentro das minhas relações, a começar da minha relação com os meus pais, tá? E a promessa que está embutida aí é, na medida em que você corrige as suas posturas, corrige o seu lugar, né? Vai para o seu devido lugar, provavelmente você reencontra a força, né? Eventualmente perdida em meio a esses emaranhamentos. Outra coisa, é muito provável que você esteja também em desequilíbrio nas suas relações de troca. Ou você está doando demais, ou você está recebendo demais. Isso também é, né, um princípio prático e da maior importância, né, de ser observado nas nossas relações adultas. De qualquer forma, né, para explicar o seu cansaço, a sua dor, né, os seus emaranhamentos, é preciso que você entenda que provavelmente algumas regras básicas que regulam as relações, algumas leis básicas estarão inconscientemente quebradas na sua vida. Para que a gente possa ampliar nossa compreensão sobre esses conceitos que eu estou colocando aqui. E que é provável que você esteja falando assim, mas o que isso significa? A Adriana está falando de uma coisa complicada. Pois é, né? Hoje é só a aula inaugural, tá? Aos poucos nós vamos entendendo isso. A minha intenção é que, até o presente momento, você possa perceber que isso tem a ver com você. Que isso que nós estamos falando aqui, de alguma forma, faz sentido para você, tá? Então vamos lá, para que, né, até então foram provocações, para que a gente possa, né, compreender melhor o que isso significa. Nós vamos pensar naquela história do eu somos, tá? Então, como eu disse para vocês, eu somos Adriana Aguilar Mendes Lodi, todo um monte de sobrenomes que estão ocultos aí. E você? Me diga do eu somos seu, né? Quem é que vocês são em si mesmo? Quais são as personalidades, as subpersonalidades, as referências que você carrega dentro de si mesmo? Vamos parar para poder pensar sobre isso agora um pouquinho? Veja bem, o que nós estamos propondo aqui? Que nós, seres humanos, eu, você, somos composto de pelo menos 3 grandes dimensões, que nós vamos chamar de dimensões de consciência. Tá? Existe uma dimensão primeira, que é a pessoal, uma segunda dimensão que a gente vai chamar de familiar ou coletiva, e uma terceira dimensão ainda, que é a dimensão espiritual. Tá? Quando a gente ajunta essas 3 dimensões, nós vamos chegar à ideia de um eu sistêmico. Sempre que a gente utilizar esse termo sistêmico, né, desenvolvimento de posturas sistêmicas, sempre que a gente se referir a esse adjetivo, nós estamos falando de uma realidade complexa, de um algo maior, de um tal eu somos. Se eu falo assim, eu sou um ser sistêmico,
significa que eu reúno em mim uma série de dimensões, uma série de facetas, que vai muito além daquilo que eu costumo pensar. Nós nos habituamos a olhar para as realidades e olhar para nós mesmos de uma forma simplista. Normalmente, quando eu falo eu sou Adriana, eu estou me referindo a apenas uma parte de mim mesma. Quando eu proponho a vocês que amplie, que nesse momento você que está aí, pronuncie, eu somos José Maria dos Santos da Silva, né, e por aí afora. Que você possa, né, começar a perceber o quão amplo ou quão ampla é a sua existência. Né? O fato de que ela vem vindo de longe e que dentro de você mora vários eus, ou pelo menos várias dimensões de um grande eu. Tá? Então o que nós propomos falar aqui agora é isso, é convidar você para atiçar essa curiosidade, para conhecer um pouco mais dessa vastidão que te compõe, enquanto o que a gente chama de ser sistêmico. Você é um ser sistêmico, um ser complexo, vasto e carrega dentro de você uma grande legião. Faz sentido para você? Nós vamos dizer que você tem, né, você, eu, nós seres humanos, temos uma composição que compreende pelo menos 3 dimensões. Nós vamos chamar a primeira de dimensão pessoal, a segunda de familiar ou coletivo e a terceira de espiritual. Lembrando que esse termo espiritual ou espírito a gente vai usar sempre aqui no programa, mas em nenhum momento com conotação religiosa, tá bom? Nós vamos combinar isso, eu vou clarear isso um pouco mais para frente. Então vamos falar de cada uma dessas partes do eu somos? A primeira parte é aquela mais conhecida, né, de cada um de nós, que se chama dimensão ou consciência pessoal. Veja bem, todas as vezes que eu usar a palavra consciência, eu estou me referindo a um certo campo de percepção meu. Né? Quando eu falo assim, olha, a minha consciência sistêmica ou a minha consciência pessoal, nós estamos falando de dimensão de percepção, tá? Então eu vou usar com muita frequência essa palavra. Então, dimensão pessoal ou consciência pessoal diz respeito a um velho conhecido nosso, que aliás tem sido muito mal falado por todos nós, que se chama ego. Então, a dimensão da minha consciência pessoal ou do meu eu pessoal é o meu ego. E o que é o ego? O ego é o centro consciente da minha personalidade. É a parte mais individual dessa grande consciência. O Juan Garriga, que é um terapeuta espanhol, eu já falei dele e vou falar outras vezes. É uma referência que eu considero muito interessante. Ele se refere a esse eu pessoal, chamando essa parte de mamífero. O mamífero em nós, né? Aquele que tem fome, aquele que tem sede, um animal em nós, tá? Então, a partir desse nosso eu pessoal, que é muito importante, porque veja bem, gente, a gente costuma atacar esse ego, né? Essa dimensão de ego, fulano é muito egóico. Mas, na verdade, é a partir do nosso ego que a gente tem fome de vida, que a gente tem fome, né, de crescer, que a gente busca, que a gente levanta todos os dias de manhã. Quem acorda todos os dias de manhã com vontade de ir para a vida é o nosso ego. Quem nos vincula ao nosso autocuidado pessoal é o nosso ego. E essa parte da nossa personalidade tem fome, tem desejos, tem medos, né? E tem muita necessidade de pertencimento. Isso é muito importante de ser entendido, né? O ego em mim quer pertencer, quer ser amado, né? O ego em mim, se ele não evolui ou se ele não se conecta com outras partes da minha personalidade, ele vai se manter infantilizado, ele vai me manter infantilizado, se ele está muito grande dentro de mim. É o eu infantil. E que também, segundo uma teoria, né, costuma se apresentar com diferentes caras. Vocês querem ver? Lanço para você uma outra pergunta, tá? Que é a seguinte: entre 3 papéis, entre 3 personagens, a personagem da vítima, a personagem do perseguidor ou a personagem do salvador, que nós vamos falar muito dessas identidades,
Com qual você se identifica mais? Me diz aqui. Nesse momento da sua vida, você anda se sentindo vítima das situações? Ou você anda numa postura de acusar o outro, né, de apontar para o outro, de criticar e de julgar o outro? Ou você anda com um ímpeto, né, mais aguçado para interferir na vida dos outros, para salvar os outros? Qualquer uma dessas dimensões, a gente fala que são dimensões do ego. E nenhuma delas é funcional. A gente costuma brincar, né, entre os psicólogos, que nós psicólogos, né, somos salvadores natos, né, e que tentamos salvar as nossas famílias, nossas relações, e não tendo muito sucesso, a gente foi inventar de salvar as famílias dos outros, né? E na verdade, o que nós precisamos de fazer, né, nós terapeutas, é conseguirmos ir além, né, desse papel de salvador, tá? Então, só resumindo para vocês, esse eu pessoal, que é o meu eu biográfico, né, ele tem necessidades, sobretudo, né, as necessidades mais importantes é de pertencer. E para pertencer, às vezes a gente faz de tudo, né? Inclusive adoece, tá? Então, pense agora, né, na sua dimensão do eu pessoal. E com qual desses 3 papéis que eu falei aqui, vítima, algoz ou perseguidor, né? Ou por último, salvador, com qual desses 3 papéis que você se sente hoje mais identificado? Na sequência, nós vamos falar de uma outra dimensão desse nosso eu somos, tá? Essa dimensão agora, essa segunda dimensão, ela é mais complexa. Nós vamos chamá-la de eu familiar ou de eu coletivo ou consciência familiar coletiva. Eu não vou entrar aqui hoje nessa aula inaugural nos fundamentos teóricos para isso. Existem muitos fundamentos, muitos autores. Ao longo do nosso programa eu vou citar um ou outro. Mas o que nos interessa aqui é saber a importância que isso tem para o nosso dia a dia. O fato de que a nossa história familiar, tá? Gera para nós uma espécie de berço da nossa personalidade, né? E veja que quando eu falo de história familiar, aqui agora, eu estou ampliando para um conceito de transgeracionalidade. Então significa que, né, ao dizer de história familiar, que eu estou incluindo as vivências dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, vários autores, né, chamados sistêmicos, e autores de áreas diversas, vêm estudando, né, o que eles chamam de campos de consciência ampliada, ou campos de informação, tá? Informações, né? Só para citar nomes, para deixar vocês curiosos, tá? Nós podemos chamar de campos morfogenéticos, campos mórficos, campos quânticos, né? São conceitos diversos que também não vai caber a gente aprofundar aqui hoje. O fato é que uma parte da nossa consciência, muito inconsciente, está muito provavelmente inserido, imerso nesses grandes campos de informação. E por um efeito que a gente chama de ressonância sistêmica, nós vamos capturar informações, dores, sentimentos dos nossos antepassados. Ok? Né? Isso é novo para você? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu colocar para vocês aqui uma seguinte citação, tá? Da Adélia Prado, a nossa poetisa aqui de Divinópolis. Ela tem um trecho de um poema dela que ela fala assim: minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, esta vai ao meu 1000 avô, né? Isso é uma ilustração poética daquilo que a gente chama de mente transgeracional, de consciência transgeracional, tá? A minha vontade de alegria tem pedigree, né? Ela me remete à minha ancestralidade, assim como eventualmente a minha tristeza, tá? Então, é só para que vocês entendam que nós somos dotados de uma certa memória afetiva transgeracional, que muitos fenômenos que ocorrem conosco já têm uma data de fundação muito anterior à nossa biografia. Tá ficando mais complicado? Então você tem uma biografia, né, que é essa consciência pessoal de ego,
tá? Mas você tem uma dimensão da sua memória que vai muito além da sua biografia e que atua sobre a nossa vida, né, a partir desses tais campos morfogenéticos, por fenômenos que nós vamos chamar de ressonâncias quânticas ou ressonâncias sistêmicas, que é essa ilustração belíssima da Adélia Prado. A tristeza de um antepassado, a alegria de um antepassado vai atuar sobre mim, né? Às custas dessa minha dimensão de consciência, chamada consciência coletiva, consciência familiar, e recebe outros nomes, né, dependendo do enfoque teórico. O que é interessante ressaltar a respeito dessa tal dimensão de consciência, né, coletiva, familiar, é o quanto que os acontecimentos do nosso sistema familiar, né, as dores e os louvores, atuam diretamente sobre a nossa vida e que modulam o nosso comportamento, sobretudo no que diz respeito ao que a gente chama de fenômenos de lealdades invisíveis, né? Também não vou ficar fundamentando aqui a teoria não, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas o que eu convido você agora é refletir sobre o quanto que o seu comportamento pode estar sendo influenciado por essas tais ressonâncias sistêmicas, né? É assustador quando a gente para poder observar e se dar conta disso, para que vocês tenham ideia da importância do entendimento, do conhecimento, da nossa ampliação, né, de conhecimento sobre essa tal dimensão da consciência familiar, da consciência coletiva. Eu vou contar para vocês uma breve história pessoal, né, que vem ilustrar o quanto que às vezes o nosso sofrimento, a nossa entrega ao sacrifício tem a ver com essas tais ressonâncias dentro desse campo misterioso de consciência familiar, né? Essa historinha é o seguinte, eu sempre conto ela nos meus encontros. A minha filha mais nova, ela tinha cerca de 5 anos de idade, eu machuquei o meu joelho. E não teve nada de grave, mas saiu muito sangue e ela se assustou, ficou muito mobilizada com a situação. Alguns dias depois do incidente, nós viajamos e eu estava com o joelho enfaixado, ela brincando por perto, daí a pouco ela vem correndo na minha direção e gritando assim, mamãe, mamãe, mamãe. Eu falei, o quê? Né? Quando ela chega perto de mim, ela fala assim, olha a sorte que eu dei, mamãe. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu machuquei o meu joelho no mesmo lugar que você machucou, né? E nessa época eu estava estudando muito esses temas, eu falei assim, nossa, repete que eu vou escrever, né? Olha a sorte que eu dei, né? Com isso, ela quis me dizer, mamãe, a melhor maneira que eu tenho agora para te amar é sofrendo a sua dor. E pasmem, este fenômeno, né, atravessa a nossa existência, sem que a gente tenha noção disso. É claro que é um movimento absolutamente inconsciente, mas o fato é, e cada vez mais a gente tem comprovações disso, que os filhos, especialmente as crianças, se movem, né, por forças que vêm desse tal inconsciente, né, ou essa consciência familiar, né, exercitando o que o Bert Hellinger, que é outro patrono do nosso programa, chamou de amor cego. É esse amor pelo sacrifício que é tão comum nas nossas histórias. Então eu convido você agora para poder identificar na sua história, ao seu redor, alguma historinha, né, parecida com essa que eu contei para vocês, de filhos repetindo sofrimento dos pais. Isso é estranho para você ou te parece familiar? Existem muitos campos misteriosos da nossa consciência e que, apesar de serem ocultos, desconhecidos por nós, eles estão, né, essas ressonâncias estão permanentemente definindo os nossos destinos, né? Isso faz sentido? Então, urge, né, com a maior importância, que nós possamos compreender melhor a nossa história transgeracional, para que a gente possa cercar um pouco mais essas tais forças, né, a atuação dessas tais forças que muitas vezes vêm nos adoecer ou nos julgar, né, jogar no sacrifício, né?
Então, um dos tópicos centrais do trabalho que nós vamos fazer é atiçar a sua percepção para esse campo de consciência desconhecido, a partir de pistas diversas, que me faz compreender o quão emaranhado, que é um termo que a gente sempre usa, né? Eu posso estar com as dores do meu sistema familiar. Né? Quanta gente que anda aí machucando o joelho, que no fundo tem a ver com buscar pertencimento com seu sistema familiar. Porque quanto mais as nossas dores se misturam às dores das nossas famílias, né, mais eu me sinto pertencente. E é nesse ponto em que a minha consciência pessoal, o ego, lembra que nós falamos agora há pouco, né, que tem necessidade de amor e de pertencer, é nesse ponto que essa dimensão da minha consciência se comunica com essa segunda dimensão, né? Movido pela necessidade de pertencer, de pertencimento, eu me jogo nesse mar, né, de dores e de sofrimento e de problemas familiares, muitas vezes repetindo destinos difíceis do nosso sistema. Para ilustrar de uma forma bonita esse assunto que eu estou colocando aqui agora, de identificações familiares, de repetição de destinos familiares, né, atravessando gerações, nós separamos um pequeno trecho de um filme da Disney. A Disney tem sido expert em trabalhar esses temas transgeracionais. E esse filme, essa animação, provavelmente você já viu. Se não viu, vale a pena ver. Nós vamos trabalhar com ele também no nosso programa, com essa animação, que se chama Viva a Vida é uma Festa, é o título em português. Nós vamos combinar o seguinte, você vai ver o trecho aí abaixo, né, que a gente vai colocar, e daqui um pouquinho eu volto para a gente tecer um comentário a respeito. O seu papá queria que eu visse isso. Mamã, deixa. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim. Não sei quando vou voltar. Lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. Meu papá cantava sempre essa canção. Sei disso, mamãe Inês. O seu papá te amava muito. Eu guardei cartas dele, poemas feitos para mim. E Lindo demais, não é? Veja bem, para quem não assistiu o filme, né, eu vou fazer um spoiler aqui, não vai ter jeito, tá? É o seguinte, esse filme, então, diz respeito a uma história, a história de uma família mexicana, que se passa em 5 gerações. A gente fala que as ações, as atuações, os movimentos dessa tal consciência familiar, muitas vezes atravessa gerações. Os efeitos dos acontecimentos, né, vêm se sucedendo lentamente. Então vocês veem, né, para quem não viu, um resumão aqui, né, trata-se, como eu falei, de uma família, uma saga de uma família mexicana em 5 gerações. De tal forma que o membro mais velho aí, o tataravô, na década de 40, né, abandonou a família. A gente não vai colocar aqui nenhum julgamento em relação ao ato dele. E o fato é que esse ato dele de abandonar a família, né, foi severamente julgado, criticado por toda a linhagem dele.
né, de tal forma que ocorreu dentro dessa família a chamada alienação parental. Bom, o tataraneto dele, ou seja, 5 gerações depois, né, sensível às ações dessa tal consciência familiar, veja bem, a dimensão da consciência familiar desse tataraneto, né, de alguma forma fez com que ele se reconectasse com a memória desse avô, desse tataravô, e trouxesse à tona uma história escondida em 5 gerações. Aí é claro que tem toda a alegoria do filme, né? O menino visita o mundo dos mortos, como vocês viram, mas o ponto alto disso daí, gente, é vocês perceberem como que esse tal nível de consciência atravessa as gerações, gerando efeitos, né, nas gerações atuais, tá? Essa cena especial, quando esse menino, então, tendo resgatado a memória do tataravô, né, ela leva notícias, né, ou seja, ele mexe com a memória da bisavó, né, e o bonito disso daí é que quando ele traz à tona a memória desse tataravô, se vocês observarem que é exatamente aquele momento onde ele cola a foto que tinha sido rasgada, né, com a imagem do tataravô excluída, nesse momento eu gostaria que vocês observassem, se for o caso, volta um pouquinho no vídeo, para vocês perceberem o link estabelecido entre a reconexão com a memória desse tataravô excluído e o processo de alívio, né, que isso provoca dentro da família. Se for o caso, volta um pouquinho aí que vocês vão ver, tá? E é sobre isso que nós falamos, né? De que maneira que aquilo que foi vivido lá atrás, ou os negócios que não foram acabados, que não foram concluídos, de que forma que toda a carga emocional, né, desses acontecimentos, todas as dores inerentes a esses acontecimentos, podem ser percebidos por uma certa dimensão da nossa consciência, a ponto de produzir sintomas, doenças, ou às vezes efeitos como que nós vimos no filme, né, que é um tataraneto herdar o talento da música do tataravô. Tá? A ideia é que acontecimentos lá de trás atuam sobre a nossa consciência, tá? Dentro de um fenômeno absolutamente físico, né? Eu estou querendo dizer que não tem conotação religiosa isso daí, tá? Isso é o que está aí, que nós estamos imersos, né? É um campo desconhecido e que nós pretendemos ativar aqui, né? A conexão, né, com o conhecimento desse campo. Agora nós vamos falar da terceira dimensão desse eu, tá? Que é o chamado eu espiritual. E por favor, aqui nós não colocamos nenhuma conotação religiosa, eu repito. Nós estamos falando de espiritualidade no sentido mais amplo da palavra. Na verdade, diz respeito a uma dimensão de consciência mais evoluída, mais trabalhada, né? Aquela que me conecta com todo da existência, que me conecta com a noção da existência de um Criador, né? Que me conecta com a humanidade como um todo e que tem abertura, que tem tolerância para incluir a tudo e a todos. Eu gosto muito, né, quando eu vou falar dessa parte, de lembrar de uma música linda, do trechinho de uma música linda que chama Oração, que é cantada por uma banda que se chama A Banda Mais Bonita da Cidade. Vocês devem conhecer essa banda, conhecer essa música, né? Eles falam assim: Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na despensa, cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Eu gosto de cantar assim: cabe 1000 vidas inteiras, porque diz respeito exatamente ao grande coração, né? A nossa grande alma, aquela que dá realmente lugar para tudo, para todos, né? Para toda a realidade que se apresenta diante de nós, tá? Quando eles falam, né? Coração não é tão simples quanto pensas, nele cabe o que não cabe na despensa. A despensa aí, né, pode representar a nossa mente, a mente que teima em ficar, né, buscando separações entre o bem e o mal. Então, o desenvolvimento do eu espiritual, ele se volta para o coração, o grande coração,
que deixa entrar tudo, que abarca tudo, que tolera e que vai ser o nosso dispositivo especial para darmos conta das eventuais realidades que chegam até nós, né? E que nos trazem desígnios diferentes dos desejos do nosso eu pessoal, né? Então, quando nós falamos de desenvolvimento de um eu espiritual, nós não estamos falando de iluminar, né? Nós estamos falando de seres iluminados, nós estamos falando de seres comuns como nós, que se comprometem com a evolução espiritual, né? Dentro dessa dimensão ampla do eu somos, para que a gente dê conta de realidades, né, que o nosso eu, nosso pobre eu pessoal, aquele infantil, não vai conseguir abarcar, tá? Então, quando a gente reúne essas três dimensões, o eu pessoal, o eu coletivo ou familiar e mais, né, por fim, esse eu espiritual, tá? Nós vamos juntos criar, né, no conjunto desses três eus, o que chamaremos aqui nesse programa de dimensão sistêmica da nossa existência. Bom, gente, então tendo exposto aqui essas três dimensões, né, da minha existência, da minha consciência ou do meu eu, desse eu somos, o pessoal, o familiar, coletivo e o espiritual, né? Nós estamos agora nos aproximando desse conceito desse tal eu sistêmico, que é o foco do nosso programa. Quer dizer, quando a gente fala desenvolver posturas sistêmicas, significa ampliar nossa consciência para que a gente possa se perceber enquanto esse ser amplo, multideterminado, né, pelos movimentos dessas diferentes camadas de consciência. Vamos considerar que, né, boa parte dos transtornos que atravessam o nosso dia a dia, que eventualmente está motivando você a estar aqui agora, conversando com a gente sobre isso, né, tem a ver com, em geral, a quebra das leis, que a gente vai falar muitas vezes dela ao longo do nosso programa, né? E quase sempre, né, eu quebro, né, eu me sujeito a quebrar essas leis, porque certamente eu não me conheço, né? Ou conheço muito pouco dessas dimensões ampliadas que a gente está propondo aqui agora, tá? Portanto, né, vamos combinar, tá? Desenvolver posturas sistêmicas significa ampliar, né, cada vez mais o conhecimento que eu posso ter a respeito de mim mesmo, nessa dimensão complexa, né, do eu somos, né, do sistêmico em mim, que é composto dessas partes fundamentais que nós, né, colocamos aqui agora. Tendo dito, né, em linhas gerais, um pouco sobre essas diferentes dinâmicas, o que a gente chama de dinâmicas são movimentos na vida, esses diversos transtornos que normalmente nos atravessam, agora nós vamos começar a falar um pouco de possíveis saídas, de possíveis soluções para essas encrencas, né, para esses emaranhamentos. Então vamos lá. O DPS é então um processo progressivo de amadurecimento na direção, né, do entendimento e do conhecimento dessas partes mais misteriosas da sua personalidade, de tal forma a se libertar progressivamente dessas tais amarras inconscientes, na direção, né, do encontro do seu próprio destino, que naturalmente deverá ser mais leve do que todos aqueles, né, do que o destino de todos aqueles que vieram antes de nós. Dentro dessa perspectiva é que nós sustentamos o nosso slogan, que é seu lugar, sua força. Ou seja, né, é preciso que a gente encontre a nossa devida força de existência, né, caminhando como um rio que precisa de caminhar na direção do oceano, a partir do momento em que a gente compreende o nosso devido lugar, dentro dessa complexidade, dentro desses emaranhamentos que nós estamos chamando de realidades sistêmicas. Dentro dessa perspectiva de desenvolvimento, de posturas sistêmicas, a pergunta aqui agora é o que aprender? Vamos lá.
desenvolvimento de consciência, né? Então nós vamos estar num movimento de aprendizado. Primeiramente, eu preciso aprender a cuidar do meu eu pessoal, tá? Da dimensão mais egóica em mim. Não temos nada contra o ego, né? Nós só temos preocupação com o ego que anda sozinho, desacompanhado de outras camadas da consciência, tá? Mas vejamos bem, é o ego que vai nos levar para a vida prática, tá? Então cuidar das nossas relações, de equilibrar as nossas relações, cuidar dos nossos desejos até onde eles podem ser satisfeitos, cuidar daquele campo que eu controlo e amadurecer, né, para lidar com o campo que eu não controlo, cuidar dos meus campos de prosperidade na vida, do equilíbrio entre dar e o receber, cuidar dos meus mimos, as minhas pequenas felicidades, das pequenas coisas que me faz feliz. Cuidar então desses aspectos simples da vida, dentro dessa dimensão do eu pessoal, né? Isso vai exigir de mim, né, uma série de providências no sentido de autocuidado. É o que a gente chama de, né, tem uma frase de autor desconhecido que eu gosto muito, que eu muitas vezes uso no programa, que é o seguinte: quem cuida de si mesmo se torna dádiva para o outro. Então, essa primeira dimensão, né, do meu eu pessoal, né, me possibilita olhar para ele com cuidado, cuidando de mim mesmo. E sempre que a gente olha para esse eu pessoal, nós não podemos nos esquecer de olhar para os aspectos dele que são disfuncionais, a parte infantilizada em mim, os meus traumas infantis, né? A criança ferida em mim, que é um termo muito utilizado, tá? Os aspectos da vítima em mim, as minhas birras, né? Nós somos, por assim dizer, o nosso ego, em geral, ele é birrento, porque ele sente medo, ele deseja. Então é preciso que a gente tenha, né, no nosso programa de desenvolvimento um tempo e uma atenção voltada para esses aspectos, dentro de um convite, né, para que nós possamos sair da dimensão infantil disfuncional em nós, aquela criança que dá birra, aquela criança que empaca, aquela criança que ao invés de correr para o mar, né, enquanto o rio quer subir para as nascentes, né, é preciso que a gente ajude essa criança a ser percebida, a ser acolhida, para que ela tenha força para seguir no caminho do desenvolvimento. Numa segunda instância, é claro que a gente está falando disso daqui separado, né, de forma didática, mas na vida isso tudo vem junto, né? Mas precisamos aqui ter uma didática para que isso seja entendido. Tendo cuidado, então, dessa dimensão do eu pessoal, eu preciso de cuidar do meu eu, né, dessa minha consciência familiar, coletiva. Isso significa começar a perceber, a desenvolver malícia, para detectar esses tais movimentos inconscientes de lealdade às dores da minha família, né? Aqui entra a história do joelho que eu contei para vocês, a história do Viva a Vida, né? É desenvolver um senso de percepção para essa minha conexão com o meu sistema familiar, de tal forma a perceber alguns movimentos meus que podem estar, né, ocorrendo em ressonância, ou como resultado de ressonâncias com a minha história familiar, tá? Desenvolver uma percepção mais maliciosa para essa parte que é tão inconsciente, né, na minha existência. A filosofia do Ho Oponopono, que todos vocês conhecem, né, fala que nós precisamos de nos ocupar, de limparmos as nossas memórias, né, essas memórias de dor transgeracionais, para que sobrevenha a inspiração, tá? Então, nessa segunda dimensão, nós vamos cuidar de ritos, né, de movimentos de alinhamento, porque isso envolve uma série de leis que precisam de ser observadas, leis naturais, dentro dos nossos vínculos familiares, tá? É aí que entra uma parte importantíssima do programa, que eu vou falar do Bert Hellinger daqui um pouquinho. Então, entender que cuidar dessa consciência sistêmica significa tomar conhecimento de algumas leis naturais que regulam as relações, né, para que eu possa, então, me alinhar, né, dentro daquilo que essa consciência me pede. Tá? De tal forma a me desemaranhar, me desembaraçar, me libertar rumo ao movimento de libertação, né? Porque essa consciência, ela nos aprisiona, né? Como já foi dito aqui.
ainda dentro desse movimento, né, de desenvolvimento dessa consciência familiar, nós vamos utilizar aqui algumas siglas que nós cunhamos nesse programa, que diz respeito a uma autopercepção, né, da minha postura. Lembra que falamos, né, o título do programa é Desenvolvimento de Posturas. E posturas, gente, é aquilo que fundamentalmente comanda as minhas ações. Postura é aquilo que está dentro de mim, sem que eu veja. É a minha atitude interna, é o meu sentimento que me move para fazer aquilo que eu faço. E a gente costuma dizer que essas posturas, que são em geral ocultas, é exatamente o que de nós, né, é percebido pelo mundo. É mais ou menos assim. Às vezes eu falo assim, gente, por que o insucesso está se repetindo na minha vida? Eu estou fazendo tudo certinho, mas de repente eu estou fazendo tudo certinho com uma postura errada, né? E o que se diz é que o mundo, as relações, na verdade, são sensíveis à minha postura, né? Então é aquilo que está dentro de mim que é verdadeiramente percebido pelo mundo, tá? Então nós temos 3 siglas que a gente repete elas muito no programa, que é a BPP, ou seja, a minha atitude basal perante os meus pais, a BPM, a minha atitude basal perante a morte, que é outro capítulo importantíssimo, nos entendermos com a morte do outro, a nossa própria morte, né? Para que eu possa então me liberar, para desenvolver uma boa ABPV, atitude basal perante a vida, tá? Isso tem tudo a ver com esses movimentos de desenvolvimento de consciência familiar, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos corrigir posturas, corrigir, né, essas atitudes internas, né, fazendo o que a gente chama de realinhamento familiar, no sentido transgeracional do termo. Feito isso, supostamente, nós estaremos mais preparados para então, né, no ritmo próprio, cada um vai construir seu próprio ritmo, né, quem sabe caminharmos na direção do desenvolvimento desse nível de consciência maior, que é o que a gente chama de consciência do espírito. Aí é a festa, né, gente? Aí é a grande festa da vida. Aí é aquilo que o Juan Garriga fala. Aí é hora de dançar com a vida, com aquilo que ela nos traz, né? Com a devida leveza que nós merecemos, em honra a todos aqueles que vieram lá de trás, que com certeza tiveram muito menos recursos do que nós e, portanto, destinos muito mais difíceis, tá? Então, quando a gente reúne esses movimentos progressivos, a partir do que a gente chama de atravessamento desses níveis de consciência, nós vamos, pouco a pouco, desenvolvendo o que a gente chama de sabedoria sistêmica, que é o objetivo maior do nosso programa. Nos tornarmos mais sábios para viver a nossa vida comum. Eu repito, nós não estamos falando de seres iluminados, nós estamos falando de heróis da própria vida, né? A ideia é que a gente possa conseguir um pouco mais de sabedoria sistêmica, né? Com o objetivo fundamental, tornar as nossas vidas mais leves, com menos sacrifício, em honra a todos aqueles que vieram lá de trás e que já vivenciaram dores demais para que a gente estivesse aqui, né, com mais leveza, né? A ideia de que as gerações passadas carregaram o piano para que a gente pudesse hoje tocar. Supõe-se então que a partir desses movimentos, né, nós daremos um grande salto de consciência. Vamos dizer assim, nós partiremos, né, de uma espécie de criança perdida, que a gente poderia chamar de andarilho na vida, na direção do desenvolvimento de um adulto consciente em nós, ou seja, um peregrino, alguém que caminha, né, tendo uma direção, tendo um propósito, sabendo mais ou menos aonde quer chegar, ainda que, né, as ideias mudem no meio do caminho, né, que a gente fala que, na verdade, não há caminho pronto, não há ponto definido de chegada, mas a sensação de que eu caminho pela vida como um peregrino, olhando para um ponto maior, para um sentido maior de vida, né, esse seria o que a gente chamaria aqui de um grande salto de consciência. Dentro dessa perspectiva, quando nós começamos a falar de propósito,
né, de sentido de vida com significados, né, isso nos remete a um conceito, que é um conceito basal para muitas filosofias e religiões, que se chama triângulo de valores, né? Essa teoria, inclusive, está diretamente associada aos conteúdos, a teoria do Bert Hellinger, que eu vou citar daqui um pouquinho. Mas segundo, então, esse princípio, né, esse triângulo dos valores, a nossa vida próspera, saudável, estaria sustentada sobre 3 pontos básicos, que é o tal triângulo, né? O primeiro ponto é o amor, o segundo, a ordem, e o terceiro, a sabedoria, né? Se a gente for observar bem, na vida, né, nós somos movidos por aquilo que a gente chama de forças do amor. Ou seja, tudo aquilo que nos joga para frente, tudo aquilo que faz com que a gente diga sim, tudo aquilo que nos vincula ao outro, que nos mobiliza em movimentos de conexão, né, são chamadas as forças do amor. Acontece que o Bert Hellinger, né, nos alertou para o seguinte fato, né? O amor sozinho não basta. O amor precisa de ordem. E esse princípio já está escrito nesse triângulo de valores, né? Então, a segunda ponta é a ordem, né? Ou seja, o amor sozinho, ele não faz muita coisa. Ele pode até adoecer. Existem movimentos de amor, como a história do joelho que eu contei para vocês, que adoece, né? Então, a vida nos pede ordem, tá? Nós precisamos de ordenar o amor, o caos, né? A lei do Dharma para os budistas, né, fala exatamente isso. Nós organizamos a nossa vida em torno de princípios ordenados que nos conectam com os nossos direitos, os nossos deveres, o senso de conexão com algo maior, né? E o que vai fazer com que a gente coordene essas forças, de um lado o amor e do outro lado a ordem, é exatamente a terceira ponta do triângulo, que é a sabedoria, né? Que nos move para esses movimentos de consciência. Então olha só que coisa linda, gente. Se a gente se der conta disso filosoficamente, que nós estamos o tempo todo nos movendo em torno dessas 3 forças, não é fantástico? Isso não é absolutamente orientador, né? Se eu me der conta disso, eu sou movida pelo amor, pela necessidade de colocar ordem nesse amor, né? E orientada por um senso de sabedoria, né, que é o que vai me possibilitar organizar, então, esses princípios. Então, gente, quando a gente se refere a esse triângulo de valores, né, que nos traz princípios filosóficos, associado a propósito, associado à ordem do caos, né, nós vamos, através, né, nesse embalo aí, chegar ao nosso patrono, ao nosso orientador filosófico, né, do nosso programa, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão que faleceu recentemente em 2019, com 93 anos, né? E que tem uma história vasta, né, de muito desenvolvimento de sabedoria, que a gente vai ter a oportunidade de falar disso. Mas o que eu quero comentar aqui agora é que o Bert Hellinger, o criador, não o criador, né, mas o sistematizador das constelações familiares, que as constelações familiares, na verdade, foram criadas antes de Bert Hellinger, mas foi ele que sistematizou o método, que organizou a filosofia, e que é uma filosofia que vai orientar todo o nosso trabalho. E o que vocês precisam a informação que vocês precisam aqui agora, que nos é útil, é saber que essas tais leis, que por muitas vezes eu me referi a elas aqui no nosso conteúdo, né? Eu falava com vocês de vez em quando assim, olha, tem algumas leis que precisam de ser observadas, né? Na verdade, o Bert Hellinger, com muita sabedoria, organizou o conhecimento, o entendimento dessas 3 leis. Muito baseado nesse triângulo dos valores. Ele falou que essas tais relações sistêmicas, essas tais relações nesses campos de ressonância que eu falei para vocês, elas se organizam em torno de 3 necessidades básicas, de 3 princípios básicos, que seria a inclusão, o respeito à precedência e o equilíbrio. Bom, não vou aprofundar nisso agora, tá? Isso aí vai ficar para o nosso segundo encontro, combinado? Mas é só vocês começarem a compreender que tudo que o Bert Hellinger nos trouxe, né, que toda a filosofia dele, que guia o nosso trabalho de uma forma útil, porque ele nos trouxe uma metodologia. Nós não vamos trabalhar com constelações familiares propriamente dito no nosso programa, como vocês conhecem, né? Muitos de vocês conhecem por aí.
Mas certamente a filosofia do Bert Helling vai contribuir muito para o nosso trabalho. O entendimento dessas tais leis, que ele chamou as 3 leis do amor, né? Se a gente fizer um link entre a teoria do Bert Helling e esse tal triângulo dos valores que eu coloquei para vocês, basta saber, né? Para mim, eu acho que a principal informação dele, né, é a ideia de que o amor, que é uma energia que está aí circulando entre todos nós, não basta. O Bert Helling falou assim, deixa eu mostrar para vocês esse jarro aqui, que eu ganhei de uma das terapeutas da equipe, né? A Luísa, que está escrito: o amor preenche o que a ordem abarca, né? Essa frase é do Bert Helling. O que ele quis dizer com isso? Né? Que antes do amor a gente tem que ter a ordem. Antes de eu chegar com um punhado de água para te oferecer, eu tenho que chegar com o jarro, tá? Porque é isso que ocorre na maior parte das vezes nesses emaranhamentos familiares. O amor circula muito fartamente, porém sem ordem, né? Então, como vamos dizer assim, uma coluna dorsal do nosso trabalho, nós vamos insistir muito nesse aspecto, que é o de ordenar o amor nas nossas relações. E isso tem tudo a ver com o lugar, gente, com o lugar que eu vou ocupar dentro de cada relação, né, de cada vínculo que eu estabelecer na vida, né? E isso tem uma força impressionante, né? Se eu me propuser a organizar, a ordenar o meu amor, né, encontrar uma maneira saudável, uma maneira fluida e adultecida, que é outro termo que a gente vai usar muito, movimento de adultecimento, né? Eu vou muito provavelmente conseguir estabelecer relações muito mais equilibradas, né, na minha vida adulta em geral, né, que por sua vez, né, darão bases para o meu sucesso pessoal, dentro dessa dimensão sistêmica daquilo que a gente está chamando de pessoal, tá? Então, o eu somos deverá alcançar um nível de sucesso, né, muito mais, no sentido amplo da palavra, muito mais bem estabelecido, a partir do momento em que eu ordeno a minha forma de amar o outro, né? O que significa, né, obedecendo o nosso slogan aí, encontrar o meu devido lugar nas relações, para que então eu possa ter a devida força. Estamos já caminhando, né, para o final dessa parte que a gente está chamando de conceitos básicos e conteúdos, né? Então, só para que vocês possam entender a movimentação que vai ser proposta, né? Vocês estão entendendo essa busca desse entendimento, dessa dimensão minha de consciência mais ampliada, tá? Falei por último agora dessa perspectiva de ordenar o amor, segundo, né, os ensinamentos do Bert Helling. Só para pontuar para vocês aqui, ao longo do nosso processo, né, onde nós estaremos perseguindo o nosso crescimento na direção do adulto, da criança para o adulto, que a gente vai chamar de adultecimento, nós vamos aprender a conjugar alguns verbos básicos aqui, tá? A começar do verbo receber, que a gente vai usar como a tradução de um verbo alemão que é próximo, não é bem o receber, mas que se aproxima dele, que é tomar. Vocês vão entender melhor o sentido disso. Então, nós vamos conjugar o verbo receber, tomar, pedir, dar, trocar, conduzir e fluir, tá? Vocês vão ver que ao longo da nossa proposta a gente vai estar sempre voltando na busca de entendimento do que significa esses verbos, né? Ou seja, né, a vida e o amor em ação, porque verbo é ação, não é isso? Só para vocês entenderem, para fechar essa parte, né? O nosso programa, que eu já vou falar dele aqui agora, tá? Daqui a pouco eu vou falar das modalidades e da metodologia. Mas nós vamos percorrer um caminho na parte coletiva, né? Porque o programa é composto de 3 partes, tá? Uma delas é a parte coletiva que eu vou explicar. Então, essa parte coletiva do programa vai percorrer um roteiro, tá? Em 11 encontros. Então, primeiro encontro, nós vamos entrar em contato com o nosso momento atual de vida, tá? E sobretudo nos aspectos que eu tendo a problematizar. Qual que é o meu problema atual? O segundo encontro,
nós vamos entrar em contato com o meu script de vida, meu script de dores, meu roteiro de vida, que, por assim dizer, a gente vai representar no programa como sendo a criança ferida. Então, primeiro eu parto do eu quebrado, do eu machucado, do eu que nesse momento consegue perceber e reconhecer transtornos, né? Voltamos lá na criança ferida em nós, tá? Com o script de vida ligado à dor, né? Depois retornamos para a cura, vamos visitar no terceiro encontro a fonte daquilo que a gente chama de amor essencial. Então, nesse momento, nós vamos encontrar com os nossos pais, né? Um primeiro encontro com os pais, tá? Numa certa condição de fundadores da vida. No quarto encontro, nós vamos voltar a nos encontrarmos com esses pais. Aí, nesse momento agora, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto elementos históricos. Depois, no quinto encontro, nós vamos olhar para a morte, tá? E vai ser mais no início do programa para que a gente possa se entender logo com ela e, né, poder viver tendo ela, né, numa dimensão mais resolvida em nós. Então, nesse quinto encontro, a gente olha para a morte dos nossos entes queridos, aqueles que eventualmente já se foram, e para a nossa própria morte, para que a gente possa saltar logo para a vida, tá? Nos aconselharmos com ela, né, com a morte, e ganharmos força para acessarmos o sexto encontro. No sexto encontro, né, nós vamos trabalhar o acesso à vida social, a socialização, tá? Depois, no sétimo encontro, nós vamos olhar para as nossas relações com os nossos irmãos, né? A gente já entrou na linha familiar. Depois, no oitavo encontro, para as nossas relações conjugais. No nono encontro, com a nossa relação com os filhos, para quem tem filhos, né? E para quem não tem, com as nossas obras na vida. Ou seja, o que a gente anda trazendo para a vida. Depois, no décimo encontro, a gente dá um salto, né, significativo para esse campo mais da consciência do espírito. Aí é um convite para uma evolução maior, né? Para nos entendermos então com a realidade, né? Ou com as realidades diversas, para que então a gente possa partir para o encontro final, que seria, vamos dizer assim, a apoteose do trabalho, né? Que é quando a gente atinge então, né, mais plenamente o verbo fluir. É aí então que a gente cria condições de, como diz poeticamente, né, o espanhol Juan Garriga, aí a gente então está supostamente em condições de dançar com a vida, de bailar com a vida. Olha só que convite interessante, não é? Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, para vocês aqui, né, assim, um pouco sobre a alma do nosso negócio, né, a alma do DPS, né, sobre quais são os caminhos, né, teóricos, os princípios que a gente pretende contemplar, né, para que esse trabalho de fato tenha alma, tenha sentido. Agora nós vamos partir, né, para explicar aspectos mais práticos, tá? Com relação ao funcionamento, como é que as coisas vão funcionar. Então, eu quero falar com vocês agora sobre a nossa equipe. Como eu falei com vocês, nós não trabalhamos sozinhos, nós trazemos juntos a nossa legião e a nossa equipe. Então, eu vou apresentar para vocês vão ver as carinhas, né, das nossas meninas aí embaixo, né? Primeiramente, eu quero apresentar a Luísa Israel, que é terapeuta, né, e ela vai contribuir conosco, né, sobretudo com a técnica da árvore genealógica, que a gente chama de genossociograma. A Luísa é especialista em psicogenealogia e já reuniu nessas alturas do campeonato, né, uma coleção de centenas de genossociogramas, tá? Que é a árvore genealógica. Então a Luísa é terapeuta, psicogenealogista, né, vai cuidar especialmente dessa parte, tá? E vai nos dar apoio técnico de maneira em geral.
Agora eu vou apresentar para vocês a Roberta Barros, que é uma outra terapeuta da equipe, né, e que vai nos ajudar, dando apoio técnico também, né, no campo da psicoterapia, né, e outras atividades diversas aí que a gente vai explicando para vocês ao longo do programa. Tá aí a Roberta Barros. Agora vem a Júlia, né? A Júlia, ela vai estar conosco nos encontros de maneira geral. Ela me dá um apoio direto aqui na área de tecnologia, tá? Ela é quase terapeuta também, né? E vai nos ajudar, além do apoio tecnológico, né? Todos os socorros que vocês precisarem, é só recorrer à universitária Júlia, tá? E ela também vai participar de uma triagem nas inscrições, que eu vou explicar para vocês também daqui a pouco. E por último, nós temos aí a Cidinha. A Cidinha é minha secretária aqui no consultório, na clínica Amplamente. A Cidinha está comigo, já fazendo bodas de prata, né? Ela é a secretária da clínica e vai nos dar apoio administrativo no programa, tá? Então, aspectos ligados a horário, né, agenda, né, para quem for fazer acompanhamento individual, que eu vou explicar daqui a pouco, questões de pagamento, a Cidinha que é a nossa, né, figura-chave aí para isso, tá? Muito querida nossa. Bom, gente, então agora nós vamos falar de carga horária. Aos poucos vocês já estão compreendendo aí qual que é o formato do programa, tá? Já tá ficando quase claro. Olha só, no total nós teremos cerca de 48 horas de trabalho. Quando eu falo cerca de, é porque a gente sempre ultrapassa um pouco, tá? Vocês vão perceber isso ao longo do programa. Mas em tese, vocês vão considerar, né, que nós vamos trabalhar com cerca de 40 horas a parte coletiva, 11 encontros de mais ou menos 3 horas e meia cada encontro, tá? Além disso, o estudo de árvore genealógica, ele vai acontecer em 3 horas de trabalho, 3 horas de trabalho em 2 encontros, e mais 5 encontros individuais, 5 horas, né, de encontros individuais, totalizando 40 da parte coletiva, 3 do genossociograma e 5 de horas individuais, de encontros individuais, nós chegamos às 48 horas. Com um detalhe, gente, programa de desenvolvimento pessoal, com encontros individuais, né, eu imagino que deve existir por aí, mas eu não conheço. Esse, aliás, é um dos aspectos, traz um dos aspectos de originalidade do programa, tá? O nosso programa oferece, de acordo com a sua escolha, encontros individuais. Não é interessante? Nós vamos ver que sentido que isso vai fazer dentro do programa, tá? Que é, né, esse aspecto que a gente chamaria de absolutamente original. Então, veja bem, modalidades, tá? Como eu estou falando com vocês, nós vamos contar com uma parte do programa que é coletiva, uma outra que é individual e uma outra que é o estudo da árvore genealógica. E você tem a opção de montar o seu programa do jeito que lhe bem convier, tá? Que nem a gente faz uma montagem, né, no self-service aí. Você pode fazer o programa completo, né, que corresponde às 48 horas, tá? O programa completo, que a gente chama de completo, então, inclui 11 encontros coletivos, mais 2 encontros em 3 horas de estudo de árvore genealógica, mais 5 horas individuais, tá? Mas se você não quiser nessa modalidade, você pode optar pelo duo, que é uma combinação entre a parte coletiva e o genossociograma, tá? Mas se ainda assim você falar assim, não quero, tá muito ainda para mim, aí você pode fazer o que a gente chama de programa básico, que é só a parte coletiva. Veja bem, essa parte coletiva de 11 encontros de 3 horas e meia é, por assim dizer, a essência do programa, tá? Então o programa, né, a coluna dorsal do programa é a parte coletiva, tá? Que são esses 11 encontros. Né? Então, de acordo com a sua conveniência, seja de interesse, seja de disponibilidade, ou seja, né, de questão ligada a investimento, você pode aderir a uma dessas 3 modalidades.
Bom, gente, sobre metodologia, uma primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, é que eu costumo dizer que o nosso programa ele é feito à mão, né? Isso significa que nós temos um modelo próprio, foi um modelo que eu desenvolvi há cerca de 3 anos. E como eu expliquei para vocês, a partir da compilação de muitos conteúdos, de muitos trabalhos que eu já fiz pessoalmente, de muitos estudos, né? Aquela história, nada na natureza se cria ou se perde, tudo se transforma, né? Então, obviamente que tudo que vocês vão ver nesse programa é resultado de uma história, do desenvolvimento, né? E da compilação de muitos conteúdos, de tudo que eu vivi até agora. Acontece que, né, a despeito de que, né, não existe nada que seja exatamente novo, por outro lado é bastante original, tá? 100% das técnicas propostas no programa são originais. Óbvio que, né, resultado de evolução, de vivências, etc, né? Mas tudo foi cuidado e criado de uma forma muito especial, como, né, eu brinco, feito à mão. Tá? Então é um programa absolutamente original. Eu não tenho notícia de que vocês vão encontrar algo similar. Tá? Claro que uma técnica ou outra, né, foi inspirada num ou outro recurso que a gente foi aprendendo aí. Vocês vão ver similaridades de uma técnica ou outra com, né, outros programas. Mas o programa em si é absolutamente original. Isso vocês vão poder constatar. Uma outra coisa que eu gosto de colocar na metodologia é a postura que nós assumimos, tá? Nós, terapeutas, nós da equipe, né, assumimos uma postura de facilitadores, tá? E não de salvadores, até porque nós também estamos às voltas com o eu infantil em nós, que às vezes quer salvar o outro. Então a gente procura ir além desse salvador, né, da tentação de ser salvador, né, de tal forma nos compreendermos como meros facilitadores. Tá? Então, nós queremos ser facilitadores do seu processo. Meros parteiros, a criança é sua, quem está gestando a criança é você. Nós seremos meramente parteiros. Até porque entende-se, né, na sistêmica, na teoria sistêmica, né, que quem tem o problema também tem a solução. E que a gente vai simplesmente ajudar você a acordar o caminho da solução. Tá? Nós somos seres autotransformadores, nós transformamos a nós mesmos, né, com a ajuda do outro. Então o que nós queremos é ser meramente ajudantes, catalisadores e parteiros, né, desse processo que já está em desenvolvimento dentro de você. A parte coletiva, que são esses 11 encontros, ela vai ser feita inteiramente online, tá? Pela plataforma Zoom. Existe uma coisa muito conveniente aí, que é o fato de que todos os encontros serão gravados e que vocês poderão ter a oportunidade de voltar nesses encontros. Então os encontros vão acontecer um determinado dia da semana, onde eu estarei aqui, ao vivo, na companhia da Júlia, né, que eu falei com vocês que vai nos dar apoio tecnológico. E nesse momento nós vamos estar aqui disponíveis para expor conteúdos, para fazer técnicas e para interagir com vocês. Tá? Acontece que algumas pessoas não vão poder estar com a gente naquele dia. Então, vocês, né, essas pessoas, e mesmo aqueles que participarem, terão a oportunidade de contar com a gravação da aula. No dia seguinte, eu nem gosto de falar aula, né, para não reforçar muito a parte cognitiva, né, intelectiva, né? Eu quero que esse programa seja algo muito maior do que meramente um curso, mas vamos lá, né? Vocês terão a gravação do encontro, né, no dia seguinte. No dia seguinte de manhã vocês já têm essa gravação. Então aqueles que não puderam participar ou que não conseguiram ficar o tempo todo, porque são 3h30 de encontro, né, tem essa conveniência, essa possibilidade de poder partir seus encontros, assistir no final de semana, voltar em partes que às vezes, né, desejam reforçar mais para ir decantando o conteúdo. Né? A gente considera que essas são uma das mais gratas, né, heranças da pandemia, né? Esse dispositivo dessas aulas online, desses encontros online, que nos traz todas essas possibilidades. Então é bem conveniente, né? Eu acho que as perdas que a gente teve com o presencial coletivo, né, são muito pequenas diante dos ganhos, né, que essa tecnologia pode nos trazer. Bom, então o coletivo é 100% online. Por outro lado, né, os encontros individuais, né, para quem optar por eles, e o encontro de genossociograma, esses
ficam a critério, né, daquele que a gente chama de jornadeiro. Eu esqueci de te falar isso, né? Você que vai fazer o programa vai ser intitulado por nós como jornadeiro. Por quê? Você estará cumprindo uma jornada. A gente gosta muito dessa ideia da jornada, de uma caminhada, né, a ser cumprida, tá? Então você será o nosso jornadeiro e você vai escolher fazer o genossociograma e os encontros individuais, se optar por essas modalidades, presencial ou online. Então, se o coletivo tem que ser todo online, já as outras duas partes você tem opção. Pode ser tanto presencial aqui no meu consultório, quanto online. Como eu falei aqui agora, né, a gente não gosta muito de dar um nome de curso, porque a ideia de curso fica muito no intelecto, né? Nós vamos trabalhar, isso tem a ver com a metodologia, recursos diversos, né? Não só recursos do nosso intelecto, né, da nossa parte cognitiva, mas também recursos afetivos, né? E afetivos, emocionais, vamos dizer assim, recursos da alma, né? Ou que vão falar para a alma. Na verdade, esse é um aspecto que a gente enfatiza muito no nosso programa, tá? Os recursos que a gente se utiliza, as técnicas que a gente se utiliza delas, né? Tem um objetivo central de mexer com a sua alma, com a sua existência como todo, com a sua cabeça sim, mas também com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua alma como um todo. Isso porque, né, o programa é terapêutico, tá? Então a gente vai enfatizar muito isso, né? Ao longo dos encontros coletivos, esses de 3 horas e meia, haverá sempre uma parte que é mais voltada para o intelectivo, para o intelectual, para o cognitivo, né? Uma parte que é expositiva, como eu falei com vocês, a gente pretende ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo com elas. Então eu vou colocar coisa no sentido de explicar teoricamente o que se passa em relação, né, a esses diversos temas, tá? Mas mesclando com esses conteúdos que são expositivos. Nós vamos trabalhar com vivências, nós vamos trabalhar com filmes, nós vamos trabalhar com arte, tá? A gente brinca que a gente não anda sem arte, não tem jeito de andar sem arte, né? A arte facilita muito a nossa vida. Nós vamos trabalhar com o uso de cenários. Então, assim, de maneira em geral, o que as pessoas nos dizem é que apesar de serem 3 horas e meia, esse tempo passa depressa, porque a gente lança mão de recursos diversos. Todo encontro tem um cenário, tem uso de material, né? Tem uma mistura de exposição, como eu falei, com vídeos, com música, com arte, tá? Com ritos. Todo encontro tem um rito de solução, a gente chama de rito de solução, um rito terapêutico. Por isso é que a gente tem plenas condições de, muitas vezes, dependendo do contexto, substituir o processo de terapia individual, né? Sozinho, isolado, por esse programa. Né? De tal forma que eu tenho a alegria de, muitas vezes, no final do programa, se o jornadeiro é meu cliente, né, a possibilidade de que ele seja liberado do processo de terapia, de que ele receba a alta do processo de terapia. Isso é sempre para mim uma alegria, né, porque toda a minha intenção, né, o meu desejo, a minha busca é de ajudar as pessoas cada vez mais a se tornarem autônomas em relação à sua, né, à sua gestão emocional. Então, fazer autogestão emocional, de tal forma que as pessoas precisem cada vez menos, né, da cadeira do terapeuta. Esse é o meu desejo, né? Que eles possam contar sim com esse lugar, mas de uma forma mais pontual, né, mais esporádica, que a gente possa, ao cair, levantar mais rápido, sabe? E saber mais ou menos qual que é o mapa, né, das coisas que nos afligem. Nós vamos usar muitos materiais tangíveis, né, que a gente chama de objeto metafórico. Vocês vão receber um kit de material tangível. Vocês vão tocar esse material, né? Vocês vão ver que interessante, que curioso que é esse kit, tá? Esse kit vai estar aqui no consultório, né, para as pessoas que moram por aqui e vão ser enviados pelo correio para as pessoas que moram em outra cidade. Ao longo do programa, nós vamos o tempo todo mexer com esse kit. Tipo assim, hoje eu encontro 5, então dentro do kit vocês vão ter objetos referentes ao nosso encontro de hoje. Além disso, vocês também vão buscar objetos do seu acervo pessoal. Então, fotografias, objetos diversos que eu vou orientando,
tá? Tem algumas que a gente chama isso de âncoras, né? Objetos âncora, né? Tem algumas âncoras que vão nos acompanhar durante todos os encontros, que eu vou chamar a atenção de vocês para isso também. Então vocês vão percebendo que nós vamos usando recursos diversos. No final das contas, não tem jeito de não mudar, não tem jeito de não se transformar, porque os recursos são muitos, tá? Em meio a essas técnicas, né? Nós temos uma que vai abrir o nosso programa, que se chama Inventário de Autoconhecimento Sistêmico. Essa técnica vai ser para todos, tá? Vocês vão receber um PDF com uma série de perguntas que não são para ser respondidas no início, mas que deverão servir de guias para vocês, né? No sentido de se auto-investigarem sistemicamente, tá? Esse inventário vai acompanhar vocês ao longo de todo o programa. Toda essa parte expositiva, toda essa parte de conteúdo estará, né, em síntese, contida num livro. Olha só, né? O DPS deu cria, produziu um livro, né? Nós temos um livro que é do DPS, que se chama, né, vocês vão ver na imagem abaixo, se chama Posturas Sistêmicas para o Sucesso, Seu Lugar, Sua Força. Então, para todo o programa nós produzimos conteúdos, tá? E aí nós reunimos esses conteúdos nesse livro, ok? Então, quem tiver interessado em acompanhar, né, o programa do ponto de vista teórico, terá a possibilidade de recorrer a esse livro. Você já deve estar aí com a cabeça toda misturada, né? E cansados de ouvir tanta coisa e falar assim, gente, mas quantas coisas, né? Como é que nós vamos organizar tudo isso daí? Fiquem calmos, tá? Que tudo vai acontecer dentro de uma lógica, né? Inclusive dentro de um ritmo emocional que vai fazer sentido para vocês. Eu quero comentar também que entre as várias técnicas que a gente vai, né, se utilizar delas, nós vamos nos utilizarmos delas, nós teremos uma em especial, tá? Que se chama a técnica do castelo. Essa técnica, gente, é interessantíssima, eu já vou atiçar a curiosidade de vocês agora para ela, né? Ela vai nos acompanhar desde o primeiro dia até o último dia do encontro, né? Quiçá para depois, né, que terminar o programa. Estou atiçando a curiosidade de vocês com o castelo porque, né, na verdade, o castelo em si é um mapa do tesouro. Existe um tesouro, né, no meio desse castelo, no meio do seu castelo, que só você sabe o que é, né? Eu não posso conhecer o seu tesouro, né? Mas quando você encontrá-lo, você vai saber que o encontrou, tá? Então, só para você ficar mais curioso, o castelo vai ser, por assim dizer, o nosso guia, vai ser o nosso mapa do tesouro. Eu gosto muito de uma frase que eu vi um dia numa cidade praiana que eu fui, né? Que era o seguinte: como se escreve felicidade, né? E ao longo de todo esse trabalho nosso, essa vai ser uma pergunta que vai nos acompanhar, né? Como é mesmo que se escreve felicidade? Bom, gente, outra coisa. Nós vamos criar, né, para o desespero de alguns, um grupo de WhatsApp, tá? Mas calma lá. Esse grupo de WhatsApp vai ter, obviamente, né, o objetivo estritamente ligado ao funcionamento do trabalho. Não tem jeito de a gente não ter um meio de comunicação. Então, dentro desse grupo, nós vamos restringir qualquer mensagem fofinha, qualquer mensagem extra-programa, tá? Então, lá a gente vai se comunicar, a gente vai trocar informações, a gente vai trocar instruções, que para cada encontro vocês vão ter instruções, ok? E lá também as terapeutas estarão disponíveis para tirar dúvida de vocês, né? Mesmo quem não for fazer o trabalho individual, né? Para que vocês possam trocar com elas informações, dúvidas a respeito das técnicas que vão ser desenvolvidas no programa. Então, o grupo vai servir para informações gerais e para esses intercâmbios, né? Em relação às dúvidas e ao desenvolvimento das técnicas que forem sendo propostas. Só lembrando vocês que se o nosso programa pretende ser um instrumento, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal no nível profundo, né, de ampliação de consciência, de mudança, né, realmente de visão de mundo, de paradigma de vida, né, nós teremos que de alguma forma manter, né, esse movimento aí dentro da nossa memória, né, aquela história, orar e vigiar, né. Para tanto, nós oferecemos programas de reciclagem. Programas de reciclagem DPS. Depois que vocês terminarem o programa,
esse, né, o primeiro, que demora mais ou menos 4 meses, dura mais ou menos 4 meses, vocês serão de vez em quando convidados a participarem de reciclagens com temas específicos. Então, a aplicação do DPS na relação com dinheiro, por exemplo, a aplicação do DPS na relação com o casal especificamente. Então, fiquem atentos que a gente não vai deixar vocês soltos depois que terminar o programa, não. Vocês serão convidados a manterem essa postura de vigília. Essas reciclagens, né, quando presenciais, elas são feitas no esquema de imersão, de hotel fazenda, a gente envolve família, recreação com crianças, atividades para os familiares, né, bailes, vocês vão ver que é super interessante. Tá? Tem também, né, a proposta da reciclagem online, que vocês vão acompanhando aí na medida em que vocês ficarem atentos aos nossos comunicados, ok? Só para lembrar que vocês, né, não estarão sozinhos após, né, o término do programa. Bom, gente, uma observação, um adendo à metodologia. Eu quero explicar para vocês que o trabalho tem um caráter laico, ou seja, nós não adotamos nenhuma religião, nenhuma doutrina religiosa como guia do nosso programa, tá? Acontece que, a despeito de que, né, o programa não tenha nenhuma natureza religiosa, nós vamos sim, ao longo do nosso trabalho, né, nos utilizarmos de símbolos religiosos diversos, tá? Eu estou avisando isso, porque eventualmente a gente usa uma música religiosa, a gente usa um rito religioso, a gente usa uma imagem religiosa de qualquer religião, religião oriental, né, religião cristã, e às vezes as pessoas vão falar assim, mas esse trabalho é religioso, mas a Adriana está tomando partido religioso, e não é nada disso, tá? Todo e qualquer símbolo ou recurso, né, de tradição religiosa que for ser usado aqui, né, estará diretamente associado, né, ao significado desse símbolo dentro da cultura universal. Nós sabemos o quanto que, né, a nossa cultura é recheada de elementos religiosos e que tem significado para nós. Então, nós vamos nos dar a liberdade de usar de símbolos diversos dentro da perspectiva, né, cultural. Faço questão de deixar isso claro para que não haja confusão. Porque, de repente, né, eu sou jornadeiro e sou adepto de uma religião, e de repente a Adriana vai usar um símbolo religioso de uma outra religião, eu não tenho que me sentir ofendido por isso, ou me sentir incomodado por isso, que nós estaremos fazendo esses movimentos a título, né, de utilização de recursos culturais da humanidade. Eu falei com vocês que nós teremos um kit, tá? Esse kit vocês vão ter mais informações sobre eles, é um kit super curioso, eu acho que vocês vão adorar. Depois nós vamos combinar como é que vai ser repassado para vocês, dependendo da situação de cada um, né? Se moram em Divinópolis ou se não moram. Agora, um outro item que para nós é fundamental. Veja bem, gente, nós vamos chamar esse item aqui de cuidados especiais. Primeiramente, ressaltar para vocês o caráter ético do nosso trabalho. Olha uma coisa importante ser dita. Esses encontros individuais, eles não devem ser confundidos com terapia de grupo. Numa terapia de grupo, a interação entre as pessoas é provocada. No nosso programa, não. Então, nesses encontros individuais que duram 3h30, eu não provoco interação entre as pessoas, por 2 motivos. Primeiro, que algumas pessoas já me pediram, lá no início, né, do programa, 3 anos atrás, né, me pediram para não se expor, porque moram, né, na cidade de interior, conhecem uma ou outra pessoa e de repente se sentem inibidos, né, em se expor. Isso sempre foi respeitado absolutamente. E além disso, na medida em que começam a ocorrer muitas exposições, a gente perde tempo do programa. A gente não é que perde, a gente gasta muito tempo, né? E o programa é denso, então a gente não abre para essa exposição livre, respeitando esses 2 aspectos. Tá? Né? O incômodo que isso eventualmente traz para algumas pessoas, né? E, por outro lado, a otimização do nosso tempo. Por outro lado, né, a despeito de que não haverá esse estímulo à interação, nós teremos, né, sob a coordenação, supervisão da Júlia, um chat em pleno funcionamento. Então, ao longo do nosso encontro, vocês poderão perfeitamente interagir conosco pelo chat. Tá? A Júlia que vai cuidar disso, e aí ela pega uma mensagem, passa para mim, e ao longo do próprio encontro a gente já responde,
Então, as dúvidas elas podem ser colocadas o tempo todo e será administrado, então, por esse chat. Aspecto ético, né? Eu estou falando com vocês que não será estimulado essa exposição. Isso não impede, eventualmente, de alguém querer colocar alguma coisa. Não vai ser estimulado, a gente não vai dar espaço para isso, mas pode acontecer, eventualmente, de alguém colocar alguma coisa de conteúdo pessoal, etc. Então, o que fica combinado previamente é que todo grupo terá todo o cuidado ético com os conteúdos que eventualmente emergirem. Essa postura ética, esse rigor ético de respeito ao conteúdo do outro. Eu gosto, por falar, né? Acabei de falar agora há pouco que a gente vai utilizar, às vezes, citações religiosas, né? Tem uma frase bíblica que diz assim: tire a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisas é santa. Então, nós vamos tratar tudo, né, o que no nosso programa surgir, emergir dessa forma. São terras santas, tá? Então, nós teremos total respeito e vocês podem ter absoluta tranquilidade com isso. Faz parte do DNA do nosso programa, do nosso trabalho. Respeito, né, absoluto ao conteúdo do outro, sigilo absoluto. E uma outra coisa que eu preciso de ressaltar, e isso aqui agora é muito importante, faz parte dos cuidados especiais. Vocês viram que nós temos 3 modalidades do programa, né? Coletivo, individual e genossociograma. Inicialmente, quando o programa nasceu, há 3 anos atrás, essas 3 partes elas eram inseparáveis, né? Então, eu trabalhava integralmente com esses 3 elementos, era uma modalidade só. Depois, aos poucos, né, por motivos diversos, inclusive o de, né, facilitação ou melhoramento do custo do programa, nós resolvemos desmembrar essas 3 partes, de tal forma que, como já foi dito, você pode fazer opção, né, pelo programa completo, duo ou só o básico, que é o coletivo, tá? Então você está inteiramente livre para poder optar. Só que temos uma ressalva, tá? Vejam bem, os encontros individuais propostos no programa, que são em número de 5, né, e que serão conduzidos pelas 2 terapeutas, Luísa e Roberta, né, a critério de escolha do jornadeiro ou de distribuição, né, dependendo do número de pessoas que for fazer. Esses encontros individuais, eles são estimulados, tá? Então você não é obrigado a optar por eles, mas nós te estimulamos a fazer isso. Por quê? Porque o programa é muito mobilizador, é um programa terapêutico, não é um curso, repito. Então você será mobilizado nos seus conteúdos. Se você estiver no seu processo individual de terapia, ótimo, você poderá levar todos esses conteúdos para a sua terapia. Mas se eventualmente você não tiver, talvez fosse interessante para você ter esse suporte individual. Porque de repente nós vamos fazer um rito terapêutico no programa, você vai ser mobilizado. De repente você vai querer conversar, né, com o terapeuta ou com alguém individualmente sobre esses conteúdos mobilizados, não é verdade? Então nós deixamos aqui esse incentivo. Se for possível para você, e se você não estiver no outro processo de terapia, né, nós aconselhamos você a fazer essa parte individual. Aconselhamos também a fazer o genossociograma, porque o genossociograma, que é uma técnica especial do estudo da árvore genealógica, ele traz um enriquecimento incrível para o programa. Porque, como a gente falou, nós vamos trabalhar no nível da consciência familiar e tem um monte de conteúdos, né? Como se, por exemplo, né, vamos lembrar a Adélia Prado, né? Minha tristeza não tem pedigree. Então, se eu tomo conhecimento de histórias dos meus antepassados, né, eu vou ter muito mais facilidade de entender determinados fenômenos que ocorrem dentro de mim. Eu vou tomar conhecimento da minha história e, portanto, saber quais entre essas emoções ou entre esses transtornos que às vezes me acompanham, quais deles têm ou não têm pedigree. O genossociograma ajuda muito, né, nessa pesquisa. Os atendimentos individuais ampliam muito o entendimento, tá? Só que eu repito, é apenas uma proposta, com algumas exceções, né? E quais são essas exceções? Quando a gente está falando que o programa é mobilizador, você vai concordar comigo que existem pessoas mais ou menos sensíveis, não é? Em termos de personalidade. Não é isso? Eu costumo dizer que tem pessoas que têm a pele da personalidade fina, né? Então,
sente com muita intensidade tudo aquilo que está sendo colocado, né, no ambiente. Outras pessoas já são casca mais grossa, então passa mais, né, superficialmente. Mas aquelas pessoas que têm pele mais fina, às vezes vão mobilizar, né, emoções mais, né, acirradas, tá? Para essas pessoas em especial, né? Dependendo do quadro de personalidade, do tipo de personalidade dessa pessoa, a gente vai precisar que essa pessoa esteja acompanhada individualmente. Então, o acompanhamento individual, em princípio, é livre, com exceção, né, daquelas pessoas que a gente julgar, né, que vai estar mais bem protegida, por isso a gente chama de cuidado especial, se estiver com acompanhamento individual. Sobre essa discriminação, né, entre o jornadeiro, que eventualmente a gente acreditar tecnicamente que vai precisar desse acompanhamento individual, e aquele que não vai ser necessário, nós vamos falar daqui um pouquinho, tá? Numa próxima sessão aí, ok? Mas só queremos deixar claro que para algumas pessoas isso será necessário. A nossa intenção é que no final do programa muitos tenham condições de já terem, né, se encontrem em condições até de tomarem alta nas suas terapias, né? Mas isso obviamente que é muito particular e cada pessoa vai fazer o seu processo de forma absolutamente peculiar. Lembrando o seguinte, né, esse acompanhamento individual, gente, não tem que ser necessariamente pela equipe, né? Então, alguns de vocês que a gente julgar que vai ser necessário esse acompanhamento individual, pode estar fazendo isso com outro terapeuta, óbvio, pode iniciar com outro terapeuta, pode inclusive já estar em terapia com outro terapeuta. Tá tudo certo, tá? A gente só precisa de estar assegurado de que você, né, estará recebendo um cuidado especial que você merece e precisa nesse contexto, ok? Bom, agora nós vamos ver o calendário, tá? O próximo grupo, né, para o qual você está sendo convidado, né, nós temos o calendário apresentado aí na imagem. Por favor, acompanhe, observe a data de início e a data de encerramento do programa que está sendo então proposto aí na nossa tela. Lembrando que, na medida do possível, os encontros tendem a ter intervalos quinzenais. Às vezes não é possível por causa de um feriado ou outro, né? Mas a gente tenta buscar intervalo, uma periodicidade quinzenal. Observa aí agora então as datas propostas. Agora sobre investimento. Tá aí, né? Também está exposto aí na imagem abaixo, né? E a filosofia que nos guia quando a gente fala desse assunto é o desejo, a perspectiva de que a troca entre nós seja uma troca justa, né? Que nós possamos estar ambas as partes satisfeitas em relação àquilo que a gente está oferecendo para o outro e o que a gente está recebendo do outro. Tendo essa perspectiva em mente, né, esse desejo de que haja, né, um ir e vir, de que haja um ganha-ganha nesse programa, né, observa aí, por favor, os valores expressos na imagem abaixo. Lembrando que nós temos tanto o esquema, né, de parcelamento dos valores, de acordo com a modalidade, vocês vão observar aí, né, a tabela a partir das modalidades, né? Então nós temos o esquema de parcelamento, e também o esquema de desconto à vista. Bom, gente, estamos deixando para o finalzinho, né, claro, um mimo para vocês, tá? Nós temos um bônus, né, um bônus especial. Para começar, o kit que vai acompanhar o programa, né, ele em si já é um presente, tá? Vocês vão ver que quando vocês receberam, né, vocês vão tomá-lo como um presente. Esse, né, vai ser entregue para todos os inscritos. E no final do programa ainda vai ter uma surpresinha ainda que vai chegar em casa. Agora, para além disso, né, nós temos um presente especial para os 10 primeiros pré-inscritos, que vocês vão entender aqui um pouquinho que tem pré-inscrição e inscrição. Então nós vamos combinar que os 10 primeiros pré-inscritos e que posteriormente confirmarem as suas inscrições receberão de presente o livro do DPS, Posturas Sistêmicas para o Sucesso, tá? Vocês vão entender isso depois, né, no momento da inscrição, ok? Então, presentinho à vista aí. Finalmente, sobre as inscrições. Bom, considerando que nós temos, né, que praticar esse tal cuidado especial ao qual nós nos referimos
né, de saber quais são as pessoas que a gente julgar, né, que tecnicamente necessitarão, né, dessa terapia individual, desse acompanhamento individual, nós vamos fazer as nossas inscrições em 3 etapas. A primeira etapa, tá, é a etapa chamada de pré-inscrição, né? Então, vocês, os interessados, farão contato conosco pelo WhatsApp abaixo, que vai aparecer logo daqui a pouco aí abaixo, tá? Requerendo a pré-inscrição. Nós vamos mandar para você um formulário próprio. Você vai copiar esse formulário, preencher e colar no próprio WhatsApp. Feita essa pré-inscrição, será agendada com você uma entrevista de triagem que vai ser orientada, né, realizada pela Júlia. Vai ser uma entrevista rápida de triagem, onde nós vamos levantar aspectos iniciais para nos ajudar a esclarecer e a discriminar, né, essa tal indicação que nós falamos aqui. Feita essa entrevista de triagem, nós vamos avaliá-la, a equipe técnica vai avaliá-la, né, e vai decidir pela necessidade de uma segunda entrevista. Nesse caso, né, nesse momento, essa segunda entrevista será feita pelas terapeutas, tá? A Luísa e a Roberta. A partir dessa entrevista, nós vamos definir se haverá, né, a exigência, vamos dizer assim, né, de que essa pessoa, para fazer o programa, seja acompanhada, né, nessas sessões individuais. E eu repito, tá? As sessões individuais não são, né, não consiste na única alternativa para se cumprir esse critério, tá? O que a gente quer é que você, que tiver a pele mais fina, seja protegido. Então, nós podemos falar com você assim, olha, você vai fazer o programa sim, mas nós precisamos que você esteja acompanhado individualmente. Nós te oferecemos a alternativa das terapeutas da equipe, né, que se inclui na modalidade completa, ou você também pode ter um terapeuta extra-equipe, óbvio, tá? A gente só quer se assegurar de que você estará protegido devidamente, né, de maiores mobilizações. Caso você esteja em terapia com terapeuta extra-equipe ou que venha fazer, nós só pedimos que a gente tenha a possibilidade de conversar com esse terapeuta para esclarecer, né, sobre a nossa conduta técnica aqui. Feito essa entrevista, né, e tendo sido negociado esses aspectos, nós vamos partir então para a inscrição propriamente dita. Vai haver uma assinatura de um termo de responsabilidade e tudo mais, né? Então, as etapas são a pré-inscrição, né, que não tem taxa nenhuma, tá? Depois, essa entrevista, primeiro de triagem, se necessário, com a equipe técnica, né, segunda entrevista, e finalmente a inscrição. Essa sim tem o pagamento de uma pequena taxa, né, para que ela seja ratificada e confirmada. E, veja bem, as 10 primeiras pessoas que se pré-inscreverem e que vierem a confirmar a inscrição, né, a conjugação desses 2 movimentos, receberão o nosso livro de presente, tá? Com muita alegria, né? Nós estamos agora partindo, propriamente dito, para o encerramento dessa nossa aula inaugural. Eu sei que vocês, né, ouviram muitas coisas, foram muitos conteúdos e muitas informações, mas é porque o objetivo é exatamente levar tanto o entendimento geral, né, do que vai acontecer aqui nos nossos encontros, né, para que isso faça sentido para você, como também oferecer explicações diversas, né, de tal forma nos tornarmos claros em relação às suas eventuais dúvidas. Mas, mesmo assim, se ainda tiver ficado dúvidas, por favor, fale com a gente pelo contato do WhatsApp que vai figurar aí embaixo. No mais, eu gostaria de me despedir de você aqui agora, né, dizendo da alegria, da honra, né, de ter merecido a sua atenção, você que ficou comigo até esse momento aqui agora, né, agradecer a sua atenção, o seu interesse e dizer para você, né, do quão especial que vai ser ter você com a gente nessa jornada. Né? Esse programa, talvez você possa ter sentido, né, na energia do nosso encontro aqui, quanto que ele é especial para mim. Eu costumo dizer que esse programa é o resultado, né, da obra da minha vida, não só profissional, porque essa coisa do DPS ultrapassa o campo profissional, né? Tem a ver com uma missão de vida, tem a ver com o jeito de a gente estar no mundo. Então, para mim, o DPS é a coroação da minha vida, da minha história de vida, tanto no campo pessoal,
quanto no campo profissional, né? É a história do Eu Somos. Então, todo o meu movimento ligado ao DPS é um movimento feito com muito amor, né? Com o sentido de missão, com o sentido de propósito, verdadeiramente. Ter você comigo, ter a sua confiança nesse trabalho, para mim me é muito especial. Tá? Quero que você saiba disso. E para que a gente possa coroar, né, com espírito de gratidão e de alegria, dentro desse espírito, né, de enquanto rio, corrermos para o mundo, né, mirando, quem sabe, o alcance, né, do entendimento dessa consciência maior, que a gente chama de consciência do espírito. Eu gostaria de selar o nosso encontro com uma música linda, né, uma música conhecida de todos nós, né, que se chama A Paz. Para nós essa canção se mostra absolutamente coerente com o espírito que a gente quer, né, fazer propagar, né? A gente fala que o DPS pretende criar uma cultura, né, uma cultura de amor, uma cultura de percepção ampla, né, uma cultura de caminhada, de jornada na direção de um amor maior. Então a gente entende que essa música que vai selar o nosso encontro, né, celebra aqui, né, um pensamento, uma proposta absolutamente alinhada com o espírito do sim e da reconciliação, né? Para nós a reconciliação com a vida, a reconciliação com a nossa história é propriamente dito, né? Aquilo que vai trazer as melhores bases, né, para a cura, né, para essa cura maior, para a nossa cura sistêmica. Tem uma frase especial nessa música que eu quero que vocês ouçam ela e cante alto conosco, tá? Que é: só o amor muda o que já se fez. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Então é com esse espírito, é com essa canção que a gente se despede, né, de você agora, na expectativa de que possamos estar juntos, né, no nosso programa DPS, que é, por assim dizer, um programa de amor e ordem, né? Uma proposta, né? Para que juntos nós possamos, com sabedoria, colocarmos a devida ordem no amor que circula entre nós. Até mais, espero revê-lo em breve. Para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra